noite, bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir esse vídeo. Esse aqui é o quarto e último vídeo sobre assuntos da primeira unidade sobre Idade Moderna, a Reforma Protestante. Um dos eventos históricos que marcou essa época e também marcou a Europa como um todo. É a partir daí que a gente vai ver como surge a questão de outras religiões cristãs dentro de uma Europa fortemente marcada pela tradição medieval, de um cristianismo medieval e também da influência do poder da igreja. E é nesse momento que a gente percebe que as relações entre Estado e religião, Estados e igrejas se mostram cada vez mais fortes. E ao mesmo tempo vai marcar essa ruptura. Então a gente vai ver isso. Mas antes de eu me aprofundar disso, vamos ver o que significou de um conceito simples, o que foi a Reforma Protestante ou a Contra-Reforma Católica e outros conceitos que são também importantes de eu citar para explicar esse momento. Vamos ler esse texto aqui. A Reforma é outra palavra para a Reforma Protestante, foi um movimento que surgiu dentro da Igreja Católica como resposta às dúvidas dos fiéis e às discussões religiosas. No plano político, a autoridade papal supranacional, quer dizer, interferia no poder do rei, independente de que parte da Europa, de que nacionalidade. Essa é a interferência do poder do rei. Ele poderia, com essa interferência, interferir até em outros governos. Se lembra que eu falei a vocês sobre a questão que muitos reis absolutistas tinham como seus principais ministros e conselheiros padres? É assim que a igreja interferia na política. No plano econômico, a igreja continuava proibindo a usura, juros altos e sem emprestar dinheiro, gente, tá? E pregando a venda de mercadorias por um preço justo. Essa teoria era incompatível com o enriquecimento e ascensão da burguesia comercial. A igreja interferindo em negócios. Os negociantes queriam liberdade de preços para garantir a expansão de seus negócios e aumentar seus lucros. Isso é uma definição da reforma religiosa, um movimento que surgiu dentro da Igreja Católica contra dogmas e práticas religiosas da igreja. Entendido esses pontos? E a gente tem o seguinte, esse movimento não surgiu na Idade Moderna. Ele já vinha acontecendo desde os finais da Idade Média. Por exemplo, seita de contestação de alguns dogmas católicos. Esses movimentos foram os valdenses, os albigenses e também teve os cátaros. Grupos que queriam praticar um outro cristianismo que não estava dentro dos dogmas da Igreja Católica. E temos alguns reformadores aqui, ó, John Wycliffe, John Hus, Savonarola e tribunais de Inquisição e a crise do papado, que foi o cativeiro do Avignon do século XIV. Esse cativeiro do Avignon, gente, foi quando o papado deixou uma briga interna entre os cristãos, onde o poder daquela época da França, da monarquia francesa, queria que tivesse um papa que fosse aliado aos monarcas franceses, numa época de grande disputa de poder político entre reis contra o papado, contra o Vaticano. Nesse contexto houve a questão seguinte: os franceses nomearam um próprio papa para eles, que foi conhecido como Cativeiro de Avignon. Cativeiro de Avignon foi quando um papa foi nomeado na França, na cidade de Avignon. Isso foi uma disputa que depois foi resolvida, tá certo? Houve um entendimento. Mas isso foi uma das crises que aconteceu dentro do cristianismo, uma crise dentro do próprio Vaticano. Tá? E os tribunais de Inquisição? Se lembra que eu falei a vocês que desde o século XIII, principalmente no papado de Gregório IX, ele criou a figura dos tribunais da Inquisição para perseguir, punir e condenar grupos que praticassem um cristianismo que estava fora dos ensinamentos da Igreja Católica e também condenar pessoas acusadas de heresia e bruxaria. Pronto, isso fazia parte do contexto que deu origem à Reforma Protestante. Toda essa interferência da Igreja Católica, da perseguição que ela fez a grupos que discordavam das suas ideias, ou de grupos que queriam trazer uma nova prática, um novo ideal, novos valores para o cristianismo que não eram dentro do que a Igreja Católica ensinava, elas foram perseguidas. Então, nesse contexto de perseguição, existiam muitas discussões
tanto na Itália, na França, na Inglaterra, discussões de quanto a Igreja Católica, na figura do Papa, interferia em assuntos de poder. E principalmente um detalhe, muitos dos papas eram italianos. Era outra coisa que também tinha disputa. Por exemplo, o cativeiro de Avignon foi por causa de que os franceses queriam um papa que fosse partidário do interesse do monarca da França. E o único jeito de ser partidário era você ser também francês. E também tem isso mostra essas rivalidades. E aí, quando chega a Idade Moderna, principalmente o movimento renascentista, ele permitiu, deu condições para se questionar esse poder do papado, desse poder que tinha que ultrapassar fronteiras, ultrapassar nacionalidades. Então, essa reforma protestante pode ser também considerada um período de uma reforma profunda na religiosidade dos europeus, onde cada nação europeia, França, Alemanha, queriam viver uma nova espiritualidade que não precisasse ficar rígidos aos dogmas e o que a Igreja Católica determinava. É nesse contexto bem político, bem efervescente, bem crítico, com o surgimento de estados absolutistas por causa do comércio e também com o descobrimento da América, é que a reforma protestante ou os movimentos de reformas religiosas dentro do cristianismo europeu vai surgir, vai aparecer. Então quero apresentar aqui a vocês a questão de conceitos para vocês entenderem esse contexto. São palavras que têm origem, na sua grande maioria, do grego e do latim, mas que dentro de um contexto religioso esses conceitos vão explicar muito como era a mente dos europeus durante a época da Reforma Protestante. Então os conceitos que eu quero trazer aqui é o seguinte, heresia é quando alguém tem um pensamento diferente de um sistema ou de uma religião. Quem pratica heresia é considerado herege ou heresiarca. O termo tem origem do latim heresis, que significa escolha-opção. Foi utilizado primeiramente pelos cristãos para designar ideias contrárias a outras seitas, sendo, portanto, consideradas falsas doutrinas. Fora do contexto da religião, uma heresia também pode significar um absurdo ou um contrassenso. É assim, gente, de uma maneira coloquial, assim, no dia a dia, quando a pessoa fala uma besteira, aí você diz, não, deixa de ser herege, deixa de falar essa heresia. É de um tom até sarcástico e até cômico, né? Mas, no período, na Idade Média, e com as reformas religiosas, o termo herege significava simplesmente aquele que não professava ou não praticava uma religião ou crenças de uma religião considerada oficial. Quem praticasse uma religião fora do que era ensinado pela Igreja Católica na Idade Média e na Idade Moderna era considerado herege. Você celebrar uma missa de uma forma diferente, fazer cultos que não estava dentro do que a Igreja Católica determinava. Então, se você praticava uma crença cristã, mas não era aquilo que a Igreja Católica determinou, você poderia ser condenado por heresia. E qual era a pena do herege? A excomunhão e, em muitos casos, serem condenados pelo Tribunal da Inquisição, do Tribunal do Santo Ofício, e muitas vezes essa condenação poderia ser convertida em morte. Tinha prisão, mas uma das penas era a morte, ou a morte por enforcamento, ou a morte na fogueira. Aí entra o seguinte, por que heresia era uma coisa que preocupava tanto a igreja? Como a palavra diz, é uma opção. Então a pessoa, naquele contexto da Europa cristã, da Idade Média, da Idade Moderna, você praticar uma outra crença que não era a crença da igreja, que a igreja ensinava e mandava, você escolheu desobedecer. Então isso era uma coisa consciente. A ideia que tem atrás da heresia é você, por uma escolha consciente, praticar uma religião ou uma prática religiosa, mesmo que cristã, mas não era aquilo que a Igreja Católica determinava. O que tem a ver a heresia? A heresia faz a oposição que é chamado dogma. O dogma é um termo de origem grega que significa literalmente o que se pensa é verdade. Na antiguidade, o termo estava ligado ao que parecesse uma crença ou uma convicção, um pensamento firme ou doutrina. Doutrina, gente, significa ensinamento, tá? O termo doutrina é ensinamento. Posteriormente, passou a ter um fundamento religioso em que caracteriza cada um dos pontos fundamentais e indiscutíveis de uma crença religiosa. Pontos inquestionáveis
pontos inquestionáveis, uma verdade absoluta que deve ser ensinada por uma autoridade. Em resumo, gente, o que seria dogma? Um ponto inquestionável dentro da fé, pontos inquestionáveis que você não pode dizer eu não concordo, eu duvido, você tem que aceitar e acabou-se. Era uma verdade absoluta. E quem deve ensinar essa verdade absoluta é uma autoridade. Por exemplo, um padre, um pastor. Então, um dogma é aquela crença, aquele valor que é dado como verdade absoluta, que você não pode questionar, você não abre espaço para questionamento. E o dogma cria uma estrutura de argumentação que impede você duvidar. Vou dar um exemplo disso, tá? Não vou entrar em nenhum debate quanto religioso, tá? Vamos se ater aqui. Mas vou dar um exemplo. Um dos dogmas do cristianismo, isso serve tanto para católicos, evangélicos e protestantes, e foi uma coisa que ninguém duvidou, foi da questão da ressurreição de Jesus Cristo. Então, um dogma, um valor, uma verdade absoluta e inquestionável que foi que Jesus Cristo ressuscitou. Ninguém duvida. E se você, naquela época, duvidasse que Cristo ressuscitou, você poderia ser condenado à morte pela Inquisição. Estão entendendo aí? É uma coisa que você não questiona. Você não pode ter espaço para pensar. De maneira geral, isso é um exemplo de dogma. Tem outros dogmas que a gente pode citar, tá? Mas nesse caso, eu só dei esse exemplo como um dogma é inquestionável. Você não pode parar para pensar e refletir para questionar. Você tem que acreditar. Ou acredita ou não acredita. Naquele período da Reforma Protestante, se você discordasse de um dogma, a pena era a pena de morte. Vamos ver outros conceitos. Paganismo vem de latim paganos, que significa camponês ou rústico. É um termo geral, normalmente usado para se referir às tradições religiosas politeístas. No contexto da reforma religiosa, quem não fosse cristão era considerado pagão. Por exemplo, os povos africanos eram considerados pagãos. Os povos da China e da Índia, por terem cultos politeístas, cultuarem divindades, eram considerados como pagãos. Os povos indígenas eram também considerados como pagãos. Com o período da Idade Moderna, com as grandes navegações, todas aquelas populações fora da Europa que não conheciam o cristianismo eram pagãos. E com esses pagãos, o único jeito de inserir eles no mundo cristão era através do batismo. Aí daí surge aquela expressão seguinte, isso é do meio católico. Quando uma criança não foi batizada, é considerada como pagã. É aquela criança que não recebeu um dos primeiros sacramentos, que é o batismo. Então, daí que surgiu a origem desse termo pagão. Estão entendendo aí o que eu falei? Outro conceito, gente, que é um conceito sério, e naquele período, nesse período da Idade Moderna, das reformas religiosas, ou até voltando na época da Idade Média, ninguém podia dizer, você podia ser herege, você poderia ser pagão, você poderia ser dogmático, seguir o que a igreja determinada, mas uma coisa que você não podia ser, e era uma coisa muito difícil, é você ser um apóstata, ou apostasia, que significa ação de renegar algo, normalmente relacionado com a renúncia de uma religião ou de uma fé religiosa. É a pessoa afirmar que não acredita em nenhuma religião, renegar uma religião. Quem fizesse isso, no contexto da reforma religiosa, se fosse protestante ou fosse católico, naquela época, poderia ser condenado à morte. Porque era inadmissível a pessoa não acreditar, ou renegar uma religião, que era mais sério. Uma pessoa dissesse publicamente, eu renego o catolicismo, eu renego os preceitos do cristianismo, o cara estava declarando sua sentença de morte. Outro conceito é idolatria, ação de cultuar ídolos e cultos que se faz aos ídolos. Isso está muito relacionado ao paganismo. Aí vocês vão pensar o seguinte, mas professor, e no caso dos judeus daquela época e dos muçulmanos? Mas eles não seguiam certos aspectos da tradição cristã? Sim, tanto é que o cristianismo, o judaísmo e o islamismo são religiões monoteístas. Eles acreditam em um único Deus. E esse Deus é o mesmo. O Deus para os judeus, para os cristãos e para os muçulmanos. Só muda de nome. Para os hebreus, para os judeus, eles, por questão de convicção religiosa, o nome de Deus não poderia ser pronunciado. Tanto é, ele usa as palavras Javé, Adonai. Porque o nome de Deus é tão santo que eles não podem pronunciar.
Para nós cristãos, ou para quem tem uma formação cristã naquela época, você poderia ser o seguinte: eu me como cristão, gente, é porque eu tenho uma formação cristã. Isso eu não posso escapar. Critico alguns pontos do cristianismo, mas eu tenho dessa tradição. Então, quem foi educado dentro do catolicismo ou de igrejas evangélicas se chama de Deus, mesmo a gente sabendo o nome dele original, que é Yahvé. Isso é um nome de origem latim que veio do hebraico antigo. Mas os hebreus e os hebreus daquele tempo, do passado, da antiguidade, como os judeus de hoje e da época das reformas, eles não pronunciaram o nome de Deus, o nome verdadeiro de Deus, porque é um nome santo. E como os muçulmanos chamam Deus? Alá, que significa aquele que é, eu sou. Tem o mesmo significado de Yahvé, muito parecido. Então são três religiões que cultuam o mesmo Deus. E também a gente percebe que existe uma relação muito próxima. A gente conta no Alcorão, no livro sagrado dos muçulmanos, trechos ou citações do Velho Testamento cristão e da Torá judaica, que de onde saiu os livros do Velho Testamento. Então a gente conta religiões comuns. Contudo, naquela época os cristãos não consideravam os judeus e muito menos os muçulmanos como apóstatas ou também idólatras ou até hereges, até pagãos. Na verdade, os cristãos daquela época consideravam os judeus e os muçulmanos como hereges. Um dos pontos que eles consideravam uma heresia praticada pelos judeus e muçulmanos é que eles não reconheciam a divindade de Cristo. Não consideravam os judeus e nem os muçulmanos consideravam Jesus Cristo como Messias ou como Filho de Deus. E até hoje eles não reconhecem, devido à sua religião, seus dogmas, sua tradição religiosa. Tanto é que para os muçulmanos, só para terminar isso aqui, eles consideram Jesus como o penúltimo profeta, aquele que antecedeu o profeta Muhammad ou Maomé. Já para os judeus, eles têm alguns grupos dos judeus hoje e da época do século 13, século 14, 15, consideravam Jesus um rabino. Principalmente um que colocava na prática um dos livros considerados sagrados também para os judeus, a Talmud, que é um livro que continha ensinamentos da Torá. Então, alguns grupos de intelectuais judeus, eruditos judeus, daquela época e da nossa época, consideram, em alguns aspectos, Jesus como que segue ensinamentos rabínicos, dos rabinos, da Talmud. Mas a grande maioria concorda o seguinte, dos judeus, seja esses da Talmud ou os ortodoxos, que são mais tradicionais, que Jesus não pode ser considerado nem o Messias, ou como eles chamam de Meshiá, em judaico, e também não consideram ele como Filho de Deus. Vocês estão entendendo? Eu só estou mostrando isso aqui, essas informações, só para vocês verem as diferenças, tá? Ok, né? Agora, o que a gente pode pensar sobre a reforma protestante? Quais seriam as suas características ou aspectos, tá? E a reforma protestante, gente, tem um detalhe. Ela não foi igual para toda a Europa. Cada país da Europa adotou um próprio modelo de reforma. Então foi um movimento descentralizado, aconteceu em diferentes regiões da Europa. Contudo, eles se localizaram num espaço específico, no norte da Europa, onde hoje tem Inglaterra, Alemanha, Bélgica, Holanda e pegou um pedacinho da França. Ok, vamos ver aqui sobre a Reforma Protestante. Só vou citar novamente. A Reforma Protestante foi um movimento de cristãos contra a interferência da igreja, tanto no aspecto sobre a religião, sobre a fé, como também interferência política. Qual foi o contexto dela? Idade Moderna, divisões do cristianismo e constituição das igrejas protestantes. A ideia protestante, igreja protestante, é protestar contra a Igreja Católica, a interferência do papado sobre assuntos da fé espiritual, que era uma coisa pessoal, e com assuntos da política. Confronto entre defensores e adversários da hierarquia dentro da Igreja Católica. Sabe o que isso quer dizer, gente? Os primeiros reformadores do cristianismo na Europa
foram membros da igreja, padres. Tanto é que Lutero, o pai da Reforma Protestante, e João Calvino eram membros dentro da própria Igreja Católica. Eles eram padres que, depois de criar esse movimento, foram excomungados, expulsos da igreja, a excomunhão, que é a expulsão, e criaram suas próprias igrejas nos seus países de origem. A outra característica da reforma protestante é que, quando ela surge, começa a surgir as chamadas igrejas nacionais, onde cada país da Europa que adotou a reforma protestante vai ter a sua própria igreja cristã. Lutero vai fundar a igreja luterana, que vai ter muita influência e muita presença na Alemanha. Já Calvino vai fundar a igreja calvinista. Olha só aqui os pontos, ó. Essa reforma vai procurar modificar instituições políticas, separar a relação entre religião e Estado. A igreja não interferir em assuntos políticos, em questões políticas, sociais e econômicas na Europa. Econômico é o seguinte: a igreja não mais controlar o comércio, estabelecer regras, dizer o que tem que ser certo ou errado, tá? Por exemplo, a questão da cobrança de usura. Muitos banqueiros ganhavam dinheiro prestando dinheiro a juros, e olha que eram juros caros. A igreja católica era contra. Então, quando a reforma protestante chegou no que a gente chama hoje de Alemanha, Holanda, Bélgica, muitos comerciantes, principalmente banqueiros, pensaram: epa, eu gosto. É uma crença que é o seguinte: não condena eu cobrar juros por emprestar dinheiro. Olha, uma religião interessante para mim. Estou entendendo aí? A reforma protestante dava mais liberdade econômica para quem quisesse comercializar. Tanto é que se criou doutrinas que explicassem a riqueza. E reformas sociais, gente. As reformas sociais estão aí no que a gente chama liberdade de consciência religiosa. Quer dizer o seguinte: a igreja não pode mais determinar como, a igreja, quando eu falo igreja católica, não mais determinar como eu devo ou não acreditar. Eu tenho a liberdade de ter a minha própria fé e ter o direito de contestar quando alguém trata ensinamentos que vão contra as minhas convicções. Em outras palavras, é o seguinte: ninguém pode me obrigar a fazer parte da igreja A ou B. Eu tenho a minha liberdade, minha consciência religiosa de escolher se eu quero ir para a igreja A, B ou C. E isso nem a igreja pode interferir. Isso termos sociais, tá? Essa liberdade de crença, liberdade de consciência religiosa. Mas na prática, tanto protestantes como católicos perseguiram grupos que faziam um cristianismo que não era considerado padrão para eles, como perseguiu hereges. Isso quer dizer o seguinte: tanto protestantes como católicos perseguiram grupos religiosos que praticassem heresia, que não seguisse as determinações de suas igrejas. Estão entendendo aí? Então, por um lado, deu mais liberdade religiosa, ou consciência, ter liberdade de ter consciência religiosa, mas na prática, até protestantes perseguiram outros protestantes e também católicos. Católicos e protestantes se perseguiram. E perseguiram dentro de cada um dos seus grupos, de cada uma das suas bolhas, perseguiram quem pensasse diferente. E o seguinte, ó. E vocês pensam que a igreja católica, o papado, ia ficar parado, observando? Então a igreja católica vai criar um movimento que vai responder ao movimento da reforma protestante. Foi a chamada Contra-Reforma Católica. Os católicos, no caso o papado, vai repensar suas práticas religiosas, não para poder chegar ao entendimento, mas para reafirmar os dogmas do catolicismo, e principalmente a Contra-Reforma foi para perseguir quem pensasse diferente do que a igreja católica. E foi na Contra-Reforma que a igreja vai reativar os tribunais da Inquisição, o Santo Ofício, que tinha começado no século XIII com Gregório IX e vai retornar através dos católicos. Então a Inquisição vai ser reativada pela Igreja Católica no contexto da Reforma Protestante. E com o tempo, também os protestantes fizeram seus próprios tribunais de Inquisição. Nesses tribunais haviam perseguições a indivíduos acusados de heresia e feitiçaria. E também um detalhe aqui: a Igreja Católica não perseguiu apenas pessoas acusadas de feiticeiro ou hereges, também perseguiu, além dos muçulmanos, também os judeus. Então a gente vai encontrar aqui, gente, vai ter um choque entre estados absolutistas por questões religiosas. A grande maioria dos estados absolutistas, que eu falo aqui, a maioria é o quê? França,
Espanha e Portugal vão ser absolutistas, que vão ser católicos. Então a gente marca a linha entre os estados absolutistas com o catolicismo. Já a questão do Sacro Império Germânico, que hoje a gente podia chamar de Alemanha, nos tempos de hoje é Alemanha, estava dividido entre protestantes e católicos. Já a Bélgica e a Holanda adotaram o protestantismo, no caso o calvinismo. Já a Inglaterra, com Henrique VIII, vai fazer uma mudança religiosa. Tanto é que Henrique VIII vai abandonar o catolicismo e vai fundar uma igreja nacional inglesa, que é a atual igreja anglicana, que é a igreja oficial da Inglaterra. Então é o seguinte, devido a esse contexto de reforma religiosa, a igreja vendo que estava perdendo espaço no norte da Europa, com o surgimento de igrejas heréticas, as igrejas protestantes, e depois Henrique VIII resolveu criar uma religião própria, a igreja católica vai fazer na cidade de Trento, em Roma, um concílio. Um concílio, gente, é quando os bispos e os principais teóricos da igreja católica vão se juntar para repensar os caminhos da igreja. Os concílios só são chamados, gente, em momentos que a igreja está passando por dificuldades e precisa tomar uma atitude, precisa mudar. Ou reafirmar antigos dogmas. No caso aqui do Concílio de Trento, a igreja católica vai reforçar a autoridade do Papa como a autoridade máxima do cristianismo, e junto com isso vai reforçar seus dogmas, os sacramentos, o batismo, o casamento, a confissão, a Eucaristia, que é a comunhão, e também vai reafirmar a questão de a necessidade de combater heresias. Aqui no Concílio de Trento foi autorizado a instalação dos tribunais do Santo Ofício para perseguir hereges, pessoas acusadas de feitiçaria, judeus, muçulmanos ou qualquer um que questionasse a autoridade da igreja. Falou mal da igreja publicamente, você poderia ser perseguido pelo Tribunal da Inquisição. E o que acontecia com aqueles que questionavam? Acusados de hereges, a pena de morte. Aqui vocês estão vendo o seguinte, mulheres acusadas de bruxaria no século XVII, tá? Essa condenação aqui. Quando eu vou falar sobre conflito religioso, eu vou voltar a um caso de mulheres e homens acusados de bruxaria, tá? Mas isso aqui mostra, na verdade, uma cena que aconteceu numa colônia inglesa na América do Norte. Por exemplo, existe uma cidade próxima no estado de Nova York, chamada Salem. E no século XVII, houve uma grande inquisição protestante feita por calvinistas ingleses que eram colonos no que seria hoje Estados Unidos. Nessa vila de Salem aconteceu o caso da execução das bruxas de Salem. Esse foi um caso mais emblemático, mais conhecido de inquisição feita por protestantes, onde 22 pessoas foram acusadas, 22 pessoas entre homens e mulheres, acusadas de bruxaria por um tribunal formado na sua grande maioria por protestantes. Eram homens e mulheres também de famílias até importantes. Isso foi um maior, vamos dizer, se a gente for para o padrão de hoje, massacre, mas não é bem essa palavra massacre, mas foi o principal evento de perseguição e intolerância religiosa que aconteceu na América. Isso mostra o seguinte, que tribunais de inquisição aconteceram também no continente americano. Também se sabe que aqui no Brasil e também nas colônias espanholas, onde hoje é o México, Bolívia, também a Igreja Católica criou seus tribunais de inquisição para perseguir, principalmente hereges e judeus, tá? Então essa prática da Inquisição era uma coisa muito comum, tanto na Europa como também nas Américas, feita por católicos e protestantes. Precursores da Reforma. Eu já tinha citado o seguinte, o padre Jean Hus, que ele tentou estar na época da formação das monarquias nacionais, um conflito entre o poder real e o poder espiritual. Ele também foi condenado à morte. E Wycliffe também.
E a gente conta o seguinte: nesse contexto a gente conta as práticas da Igreja Católica, como cobrança de dízimo, venda de indulgência para o perdão dos pecados. Eram coisas que Russo e outros reformadores também criticavam. Essa questão de cobrança de dízimos, a questão da venda de indulgências, foram fatores que levaram a iniciar a reforma protestante. Agora, eu quero mostrar aqui com vocês, gente, mais alguns detalhes dessa reforma protestante. A gente vai ver caso por caso, tá? Vamos ver a primeira delas. Foi a reforma luterana, iniciada por um padre agostiniano chamado Martinho Lutero, ou Martin Luther. Em português chamamos ele de Martinho Lutero. Ocorreu no que hoje a gente chama Alemanha, que naquela época era o Sacro Império Germânico, no século XV. O motivo que levou ele a fazer essa reforma, esse movimento, foi quando a Igreja Católica começou a cobrar indulgências, que seria o quê? A venda de indulgências, ou perdão da Igreja. Indulgência, gente, é você perdoar. Por exemplo, quando você dá um chamado indulto, já ouviram aquela palavra indulto de Natal? Isso está no contexto jurídico aqui no Brasil. Aquele preso que tem o direito em festas ou em comemorações a visitar parentes, ou no Natal, ou no Ano Novo, ou na festa do Dia das Mães. Contudo, no nosso direito legal, só pode um preso ter um direito a uma indulgência, um indulto de Natal ou um indulto, se ele tiver bom comportamento e se não cometer algum crime hediondo. Isso no termo legal, tá certo? Isso hoje no Brasil é muito criticado, mas eu só estou citando o seguinte: o que dá origem da palavra indulto, que é perdão. No caso aqui da indulgência praticada pela igreja, era assim: se você cometeu pecado, vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar aqui que um colega de vocês, por exemplo, uma pessoa que eu gosto muito, Fábio, comete o pecado, fez um pecado terrível. Fábio fez um pecado naquela época que era a pena de excomunhão e a pena de morte. O corpo dele, a alma dele vai ser condenada no inferno, vai queimar nos mármores do inferno. Aí de repente é o seguinte: aí Fábio é ricaço, o cara é podre de rico, é mais rico do que podre, imagina assim. Aí Fábio, falando com o bispo da sua cidade, diz o seguinte: ó, eu quero pedir perdão pelos meus pecados, eu dou até parte da minha riqueza, se eu conseguir ter um perdão do próprio Papa e ter a salvação. Então ele, negociando com o bispo, conseguiria com o Papa uma carta assinada pelo próprio Papa, que era o substituto de Pedro na terra, e conseguiria o perdão. E naquela época, ter o perdão do Papa era a mesma coisa que ter o perdão de Jesus Cristo. É uma vaga direto para o céu. Aí o que Fábio faz? Dá um pouquinho da sua riqueza. Por exemplo, Fábio deve ter uma fazenda enorme, 10 mil hectares. Aí vai dar aquela fazenda para a igreja. E com isso ele ganha indulgência. Estou entendendo o que é a indulgência praticada pela Igreja Católica naquela época. Agora, tirando o exemplo, e peço o seguinte, ó, Fábio, desculpa, tá certo? Desculpa, só usei exemplo só para ilustrar. Agora, na prática é o seguinte: naquela época tinha um Papa chamado Leão X. Leão X estava precisando de dinheiro para construir a Capela Sistina. Por exemplo, não tem Michelangelo? Michelangelo estava fazendo a pintura da Capela Sistina e outras obras no Vaticano. Porque Michelangelo era pintor, escultor, era também arquiteto. E de onde o Leão X vai tirar dinheiro, recurso, para poder pagar essas obras na Capela Sistina? Essa reforma que ele estava fazendo das indulgências. Então o Papa vai, em 1516, ele vai mandar uma carta, uma encíclica, que era uma carta para todos os bispados e arquidioceses e igrejas católicas na Europa, autorizando aos bispos a dar perdão dos pecados, a indulgência, para aquele cristão de bom grado, de boa vontade, de bom desejo, querer ter seus pecados perdoados. Isso é indulgência. A igreja vai vender o perdão de Deus em troca de dinheiro ou de recursos. Foi aí que Lutero criticou isso. E o que Lutero fez? Lutero, que era um monge agostiniano e professor universitário, ele ensinava numa universidade que existia lá na Alemanha, que era a Universidade de Wittenberg. Ele era professor de Direito, Teologia e de Grego e Latim. Ele era um erudito. Então Lutero, sabendo desses abusos da igreja, criticou e começou a denunciar publicamente a corrupção dentro da igreja romana, tanto em Roma como também no próprio Sacro Império Germânico. Então ele vai dizer publicamente os crimes contra a fé e a corrupção dentro da igreja.
Então a preocupação de Lutero era com a salvação da alma, mas perseguido e ameaçado de excomunhão, não recuou e expôs suas ideias na Catedral de Wittenberg. É a conhecida as 95 teses de Lutero, gente. Lutero adotou as ideias de Santo Agostinho: o homem se salva pela fé. Então, Lutero, o que ele fez? No dia 31 de outubro de 1517, quando ele estava sendo julgado num tribunal na Catedral de Wittenberg, e lá estava representantes do papado, estava até o imperador do Sacro Império Germânico e também rei da Espanha, Carlos V. Nesse momento, nesse julgamento, ele tinha que declarar publicamente que errou, porque se ele fosse excomungado, ele seria excomungado, preso e executado, pena de morte. Com tudo o que aconteceu, Lutero, por ele ser um professor extremamente influente e conhecido, e também ele tinha um apoio da população da cidade de Wittenberg e também de toda a Alemanha, porque as críticas que Lutero fazia à igreja, da corrupção dentro da igreja, não era crítica dele isolada. Existia toda uma população na Alemanha que apoiava as ideias de Lutero, principalmente depois quando ele publicou as 95 teses, que na verdade eram 95 pontos onde ele criticava as práticas da igreja, principalmente a venda de indulgências e a corrupção dentro do seio da igreja, quer dizer, dentro do próprio papado. O próprio Papa, ele acusou o próprio Papa de ser corrupto e desviar a fé. O que aconteceu? Como ele teve o apoio do povo alemão e também de alguns nobres alemães, o que ele fez? Não renegou, foi excomungado, mas ele não foi preso. Tanto é que, após ele saiu pela porta da frente da catedral e ele foi ovacionado pelo público que estava dentro do tribunal, acompanhando, e para quem estava fora. Então Lutero tinha o apoio do povo alemão. Qual é o interesse do povo alemão? Reformar a igreja cristã. Se não pudesse reformar a igreja da Europa, a igreja católica, então ele reformaria a igreja dentro da Alemanha. E daí surge aí a religião luterana, ou luteranismo. Lutero, gente, faz algumas coisas. Ele, sob a proteção de um nobre chamado Frederico da Saxônia, ele, sob a proteção desse nobre, em seu território, em seu reino, em sua área que ele governava, então Lutero começa a fazer um longo trabalho para criar uma nova igreja para a Alemanha. Um dos primeiros trabalhos que Lutero fez, gente, foi traduzir do latim, do grego, para o alemão a Bíblia. Então Lutero foi o primeiro a fazer uma tradução da Bíblia, para permitir o acesso do texto sagrado para o restante da população da Alemanha que não sabia grego e latim. E com isso ele também vai mudar algumas práticas de uma nova igreja. Por exemplo, ele vai acabar a questão do sacerdócio. Então qualquer homem civil, qualquer civil que quisesse celebrar uma cerimônia religiosa, não precisaria ser padre e muito menos fazer voto de castidade. Teria uma formação teológica, poderia casar e não sofreria nenhum impedimento. Tanto é que Lutero, que era monge, depois de excomungado, ele contraiu um casamento, ele se casou. E também ele vai fazer outras mudanças estruturais nessa igreja, tá? Outro reformador, e também uma ideia que ele vai defender é o seguinte: baseado nas cartas de Paulo, ele vai defender o seguinte, que a salvação do homem não vem pelas obras, mas vem também pela fé. Se você tem fé, você tem a salvação. Então ele vai tentar resumir, sintetizar a questão da salvação. Por que ele fez isso? Porque a Igreja Católica defendia que para você ser salvo, você tinha que oferecer alguma coisa em troca, fazer uma boa obra para a igreja. Já Lutero disse não, você, crendo, você vai encontrar a salvação. Então se você tem fé, uma fé genuína, verdadeira, você está salvo. Isso assim de forma a resumir as ideias dele. Claro que ele vai tirar tudo isso das ideias de Santo Agostinho, mas também das cartas de Paulo. Outro reformador foi João Calvino. João Calvino, ele também era padre. Inspirados pelo movimento criado por Lutero, ele vai fundar na Suíça e depois na Holanda uma igreja protestante, a igreja calvinista. Então as ideias protestantes foram adotadas também na Suíça, em Genebra, e depois foi para a Holanda.
com a pregação de João Calvino. O protestantismo sofreu uma reformulação e maior radicalização. Calvino ele foi mais radical, fez reformas mais profundas se a gente for comparar o que Lutero fez. Calvino desenvolveu a teoria da predestinação ou predestinação divina. O que é essa predestinação? Deus escolhe os eleitos segundo o seu critério, que para nós é desconhecido, mas justo e infalível, ou seja, o homem nasce salvo ou não. Quem determina a salvação é Deus. E ocupar um alto posto ou enriquecer pelo trabalho eram sinais de uma escolha divina. Isso quer dizer o seguinte: João Calvino vai se basear nas escrituras do Velho Testamento e vai estabelecer o seguinte: Deus vai escolher aquelas pessoas que vão ser salvas. Então vão ter pessoas que naturalmente são eleitas por Deus para ser salvo. E como seria na prática esses sinais da predestinação? Esses sinais que você estaria salvo perante a vontade de Deus, através de quando você ocupa um alto cargo ou você enriquece. Então essa teoria da predestinação divina foi muito útil na Suíça e depois na Holanda, para que comerciantes pudessem atuar livremente e enriquecer. Por quê? Na Holanda, se alguém fosse um calvinista, um protestante, um cristão, e enriquecesse, aquilo era sinal porque Deus abençoou ele, e o sinal da bênção de Deus é porque ele enriqueceu. Se ele está rico, foi porque Deus determinou. Então uma pessoa rica, naturalmente, Deus escolheu como uma pessoa que vai ter a salvação. Estou entendendo essa ideia? Vocês podem até estar rindo aqui. Poxa, que negócio maluco. Mas naquela época era uma crença. A crença onde a prosperidade material era também sinal da bênção divina. E o sinal da bênção divina era a pessoa conquistar o quê? A salvação. Agora, contudo, gente, não confundam com a teologia da prosperidade, que é uma visão norte-americana dos anos 60. Que claro que a gente vai encontrar elementos da predestinação divina, mas é diferente. Tanto é que é diferente que Calvin estabeleceu o seguinte: aquelas pessoas que seguissem, que fossem predestinadas à salvação, elas tinham que também ter uma conduta de vida de forma coerente, honesta e buscando o quê? A questão se livrar de prazeres carnais ou mundanos. Tanto é que no calvinismo ele estabelecia algumas proibições. Calvino proibia músicas mundanas, músicas seculares. Por exemplo, o cara quisesse dançar um forró, não podia. Quem fosse calvinista não podia dançar forró. Só podia escutar músicas religiosas. Por exemplo, o calvinismo proibia que seus membros bebessem. Era proibido o consumo de bebidas alcoólicas. Então, o calvinista que quisesse ser salvo tinha que ter uma vida regrada. Quer dizer, não poderia beber, não poderia fumar, não poderia gostar de músicas no mundo. Se tivesse que fazer sexo, tem que fazer sexo só por questão de procriação. Buscando prazer no sexo, isso não era permitido, isso era pecado. Então os calvinistas tinham uma série de regras de comportamento de vida. Por exemplo, os calvinistas não poderiam usar roupas coloridas, mulheres não podiam usar maquiagem, tinha que ser o cabelo natural, sem maquiagem, as mulheres tinham que cobrir a cabeça, os homens também tinham que ter um comportamento, por exemplo, manter sempre a barba feita. Estão entendendo como é que é? Então os calvinistas tinham que ter um estilo de vida todo regrado. Você não poderia ter uma vida de excessos, porque o excesso levaria ao pecado e o pecado impediria a salvação. Estão entendendo aí? Então é por isso que as ideias de Lutero ganharam muito fôlego no norte da Europa, na Suíça e depois na Holanda. Então o calvinismo Calvino tornou-se um líder autêntico, um líder político autêntico, e estabeleceu de maneira rígida as regras a serem seguidas pelos calvinistas. E quais foram as regras que ele estabeleceu? Enquanto Lutero era mais aberto, negociava, principalmente com as elites na Alemanha, já Calvino era muito rígido com ele e com os outros. O estudo e discussão do Evangelho. Tinha que se estudar profundamente o Evangelho. As igrejas não poderiam ter ornamentos, nem vitrais, nem música, nem imagens. Uma marca do movimento protestante é a proibição de imagens. Não podiam ter imagens nem de santos e de nenhuma figura religiosa. No máximo, só a cruz. Por quê? Calvino considerava essas imagens atrapalhavam a concentração dos fiéis. A obrigação de levar uma vida de trabalho e austeridade. Trabalho é o seguinte, é você trabalhar e poupar. A austeridade é você poupar. No lugar de você gastar com cerveja, guarde dinheiro para você investir no seu negócio, para você investir no seu trabalho.
E também foi proibido jogos de azar, cartas, bailes e teatros. Por exemplo, jogar jogo de azar, jogar baralho, não podia. Então você tem que ter uma vida toda regrada. Dançar, muito menos. Mulher sorrir para um homem estranho, não podia. Então era uma vida toda controlada. Outro movimento também que surgiu, gente, foi na Inglaterra, chamado Anglicanismo. Esse aqui foi fundado por Henrique VIII na Inglaterra. Aqui, gente, ele vai fundar uma religião do Estado. A gente pode dizer o seguinte, que a reforma protestante vão dar origem às chamadas religiões nacionais, onde cada população ou nação na Europa que adotou a reforma protestante que uma igreja própria. A igreja luterana, a igreja calvinista. No caso da Inglaterra, a igreja anglicana era a igreja do Estado. O rei criou uma igreja para todos os seus súditos seguirem. Então ele vai fundar uma nova religião, né? Onde no anglicanismo o rei é o chefe supremo da igreja do Estado. Por exemplo, não tem a rainha Elizabeth II na Inglaterra? Ela, ao mesmo tempo que ela é chefe do Estado da coroa britânica, ela também é chefe suprema da igreja anglicana. Ela é a principal chefe, ela que nomeia os padres e os bispos. O anglicanismo, gente, tem um detalhe. Henrique VIII permitiu que os padres anglicanos, os sacerdotes, bispos, padres, pudessem também se casarem. Tanto é que no anglicanismo hoje você pode casar. E hoje, qual é o detalhe do anglicanismo na atualidade? Naquela época, na reforma protestante, gente, é assim como a igreja católica, mulheres não poderiam celebrar cultos religiosos. Nem Lutero permitia e nem Calvino. Poderia permitir em algumas oportunidades as mulheres participarem, mas celebrar cultos não. O anglicanismo também inicialmente ele impedia isso, mas principalmente com Elizabeth I, com a rainha Elizabeth I, filha de Henrique VIII, permitia que mulheres também participassem das cerimônias mais ativamente. Hoje, o que é hoje? Hoje o anglicanismo permite que mulheres sejam nomeadas como reverendas, que seria equivalente a padre, e também como bispas da igreja anglicana. Então hoje na Inglaterra as mulheres também podem se tornarem chefes de igreja, líderes religiosas. Estão entendendo aí? Hoje o anglicanismo é mais aberto. Hoje muitas das igrejas evangélicas que são herdeiras da reforma protestante, algumas igrejas permitem mulheres celebrarem cultos religiosos, mulheres ocuparem posto de liderança. Isso é uma coisa para hoje, mas naquela época não era muito comum mulher participar não. Na verdade, gente, e meninas, me perdoem aqui, naquela época as mulheres não tinham muito espaço, elas só tinham que obedecer ao marido e cuidar dos filhos. Claro, isso foi no passado. Hoje vocês estão emancipadas, hoje vocês mandam nos homens, os homens têm que obedecer, vocês tem alguns casos que vocês têm que terminar de criar os homens, é uma coisa absurda, tá? Mas isso aqui fica para outro momento, talvez para sociologia, a gente falar disso um pouquinho. Aqui eu já estou tratando de assuntos sobre sociologia com vocês, alguns aspectos, né? Tá? Agora, quando Henrique VIII vai fundar essa nova igreja, ele vai marcar um rompimento com a igreja católica, com o Vaticano. E o rompimento dele, gente, não foi por motivos de crença religiosa, mas foi por interesses políticos. É assim, ó. Henrique VIII era casada com Catarina de Aragão, irmã do rei da Espanha, em 1509, naquela época. Ele queria romper, em 1509, gente, foi o ano que ele vai foi o ano que ele foi coroado, mas ele vai fundar essa igreja em 1530. 1530, 31, alguns historiadores datam a data de 1533. Ele vai querer acabar com o casamento com Catarina de Aragão, Catarina de Aragão, que era rainha, que era irmã do rei da Espanha naquela época. O que acontece aí? O casamento pela Igreja Católica é considerado indissociável. Você não pode acabar com o casamento. E a anulação ou litígio, que é o termo para separação, o termo canônico da época, era uma coisa impossível. Você só podia se separar da esposa se provasse o quê? Adultério, ou provasse que a mulher era infértil, ou se não, que ela morresse, virasse viúvo. Só que ele queria romper porque Catarina de Aragão deu à luz a uma menina, a futura Maria I da Inglaterra, sendo que na tradição inglesa
A transmissão do cargo de rei era passada de pai para filho, não de pai para filha. Então o que Henrique VIII fez? O Henrique VIII queria se separar para se casar com um amante que ele tinha, que era Ana Bolena, que era uma consorte dele, um amante, que estava grávida e prometia gerar um menino, um varão. Então o que Henrique VIII vai fazer? Vai lá, chama todos os bispos ingleses, vai corrompê-los, vai pagar eles, para eles anularem o casamento, e com a anulação também marcarem o rompimento da igreja inglesa com o Vaticano. E com isso, fundar uma nova igreja que vai seguir umas orientações que o próprio Henrique VIII vai estabelecer. Então Henrique VIII vai subornar seus bispos, para que esses bispos anularem seu casamento com Catarina de Aragão, e permitir que ele case novamente, agora com Ana Bolena, que era uma menina de 26 anos. Era uma menina nova. Não, tinha menos de 26 anos, tinha em torno de 19 anos. Que estava grávida de um futuro herdeiro. E com esse rompimento ele vai fazer o seguinte, vai fundar uma nova igreja, a igreja anglicana. Tanto é que a igreja anglicana, gente, manteve alguns cultos do catolicismo, como culto a santos, eucaristia, só mudou a questão da autoridade, nesse caso a autoridade era do rei. O que aconteceu nessa história aí, para finalizar? Ele teve o divórcio, se casou com Ana Bolena deu à luz a uma menina, não foi um menino, isso decepcionou ele. Depois Ana Bolena foi condenada à morte por traição ao rei. Ela, junto com o irmão, cometeram um crime que foi considerado como traição. E esse crime, gente, foi um crime de incesto. Incesto, gente, significa pessoas que têm uma relação consanguínea de primeiro grau, irmão com irmão, ou irmão com irmã, pai com filha, mãe com filho, tiveram uma relação carnal. Então Ana Bolena foi condenada à morte por decapitação, por traição ao rei. E o que aconteceu com a filha dos dois, de Ana Bolena e Henrique VIII? Seria a futura Elizabeth I, rainha da Inglaterra. Isso é um fato, depois eu posso contar em outro momento. Mas o interessante é que, após a morte do pai, quem assumiu foi a irmã dele, a irmã de Elizabeth e a primogênita de Henrique VIII, Maria I da Inglaterra, mas ela veio a falecer devido a um tumor no útero. E quem assumiu o trono da Inglaterra, isso no final do século XVI, início do século XVII, foi Elizabeth I, que se tornou a grande monarca da Inglaterra. Ela fez um governo que muitos historiadores comparam como um governo muito próximo ao que o pai fez. Quer dizer, Elizabeth I foi herdeira do absolutismo monárquico, que se tornou uma das mais influentes e importantes rainhas absolutistas da Europa na Idade Moderna. E resumindo o seguinte, quais seriam as consequências dessas reformas? Surgimento de novas igrejas protestantes. Então vai surgir várias igrejas protestantes em várias partes da Europa. Em cada parte da Europa, essas igrejas, os seus membros tinham um nome específico. Por exemplo, na França, eles eram chamados de huguenotes. Nos Países Baixos, eles eram chamados de reformistas. Na Escócia, eram chamados de presbiterianos. Na Inglaterra, eles chamados de puritanos. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando chegaram as primeiras comunidades cristãs, protestantes, e olha quem autorizou a ida de protestantes para a América foi Elizabeth I, existia um grupo de protestantes que era chamado de Quakers. Os Quakers é um grupo protestante de tradição puritana que ajudou a colonizar os Estados Unidos, ou a América do Norte. Tanto é que não tem aquela farinha quaker. Quem já comeu farinha quaker aqui? Todo mundo, né? Não tem aquele senhor bem simpático, cabeleira branca e chapéu preto. Por exemplo, aquele é um típico Quakers dos Estados Unidos. E olha que sabe qual era a principal alimentação dos Quakers nos Estados Unidos naquela época, século XVII? Era principalmente aveia, mingau de aveia, que era a comida que se dava para cavalo. Gente, não tem aquela aveia que a gente come todo dia, a farinha de aveia que a gente come para fazer papa? Era comida no século XVII, comida que você dava para cavalo. Gente, detalhes, né? Então aqui vão surgir os movimentos protestantes, tá certo? E cada parte da Europa eles vão ter vários nomes. Puritanos na Inglaterra, presbiterianos na Escócia, huguenotes na França.
Outra consequência foi a abolição da obrigatoriedade do latim. Agora as missas e os cultos não precisavam ser feitos em latim, como a Igreja Católica fazia. Agora cada país protestante poderia celebrar cultos na sua língua local, celebrar em alemão, em inglês e francês. Outro ponto, ele desconsiderava a autoridade do Papa. Eles não reconheciam mais o Papa como chefe da igreja. Quer dizer, cada igreja protestante poderia ter seu próprio chefe, seu próprio sacerdote. Adotaram como válidos apenas 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. Tanto é que muitas igrejas hoje não têm a Eucaristia, no máximo é um momento do culto que eles fazem a partilha, que tenta rememorar a questão da Eucaristia, da comunhão, da Santa Ceia. Algumas igrejas, por exemplo, as igrejas adventistas e também a igreja quadrangular tem um momento que lembra a Santa Ceia. Em alguns pontos é consumido vinho com pão, mas isso não é regra. Mas a grande maioria das igrejas, elas têm um batismo. E essa é a grande maioria hoje e começou naquela época, tá? E também outro ponto, acabou com o celibato. Então isso quer dizer o seguinte, se você quiser ser sacerdote ou um pastor ou líder de um culto, você não precisaria mais fazer voto de abstinência sexual. Você poderia casar, ter filhos, normal, e celebrar cultos. E também outra coisa, permitiu a livre interpretação da Bíblia. Agora as pessoas poderiam ler a Bíblia diretamente, sem intermédio de interpretação de um bispo ou de um padre. Mas para isso acontecer, outra coisa importante foi feita, e foi feita por Lutero. A Bíblia começou a ser traduzida em várias línguas. Primeiro para o alemão e depois passado para outras línguas. É por isso, gente, que a Bíblia é considerada hoje, e começou naquela época, o livro que tem o maior número de traduções no mundo. A Bíblia está traduzida hoje, gente, em várias línguas do mundo. Tem em japonês, em árabe, coreano, em chinês, em português. Então só é possível você ler e interpretar a Bíblia se você consegue ler na sua língua materna. Então, junto com a livre interpretação da Bíblia, está a questão da tradução da Bíblia em línguas locais. Entendido isso? E a Contra-Reforma Católica, tá? Com a expansão rápida do protestantismo e a pressão dos católicos para a moralização de sua religião, fizeram surgir uma reação para afirmar o credo católico. Então, a igreja só conseguiu reafirmar-se definitivamente após a promulgação das resoluções do Concílio de Trento, reunido entre 1545 e 1563 na cidade de Trento, na Itália, e que estabeleceu rejeição ao protestantismo, condenou o protestantismo, manutenção dos 7 sacramentos, batismo, comunhão, eucaristia, confissão dos pecados, crisma, entre outros. Obrigatoriedade do uso do latim na missa. Gente, as missas na Igreja Católica foram celebradas em latim até 1952. Em 1952 a Igreja Católica fez outra reforma, o chamado Concílio Vaticano II. Então só no século XX que a Igreja Católica aboliu as missas em latim. A manutenção do celibato para sacerdotes, o fim da venda de indulgências, a restauração dos tribunais da Santa Inquisição e a reafirmação da doutrina para as boas obras. Isso quer dizer o seguinte, para a Igreja Católica não basta você só ter fé, você também tem que ter boas obras, fazer boas ações. Isso que a Igreja trouxe dessas ideias, tá? Ela só apenas se tornou mais rígida. Outra coisa que também foi criada a Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola, que tinha por lema lutar por Deus e pela cruz. Os jesuítas, formados dentro de uma rígida disciplina moral, e foi uma disciplina militar porque Inácio de Loyola era militar, atuaram decisivamente combatendo o avanço do protestantismo através do ensino e pregação. Destacaram-se também na evangelização das civilizações recém-descobertas no continente americano. Os jesuítas, gente, aqui nas Américas a gente vai ver, eles atuaram muito para proteger e catequizar os índios. Mas na Europa, os jesuítas, ou a Companhia de Jesus, foi criada para combater e perseguir protestantes. Mas claro, a função dela vai mudar ao longo do tempo. Mas inicialmente a Companhia de Jesus foi criada para defender os credos da Igreja Católica contra os protestantes. E com isso, gente, começa a ocorrer uma série de lutas religiosas.
ou as chamadas guerras de religiões, que misturava política e religião. Papas e reis começaram a interferir na religião e na política. Esses conflitos só vão ser resolvidos com a Paz de Augsburgo, quando foi criado um tratado assinado entre Carlos V, imperador do Sacro Império Romano Germânico, e as forças das Ligas de Esmalcalda, em 25 de setembro de 1555. Foi uma liga que representava líderes católicos e a Igreja Católica, onde católicos e a Liga Escalmada, não, perdão, gente. A Liga Escalmada era formada por uma liga formada por protestantes, porque Carlos V era católico e era aliado da igreja. Então, Carlos V vai chegar a um acordo de paz com a Liga Esmalcada, que representava os protestantes luteranos. Ela foi assinada na cidade de Augsburgo, que hoje é a Alemanha, tá? Este tratado de paz deu a possibilidade de cada líder de cada estado alemão de escolher a sua própria religião, ficando seus súditos obrigados a aceitar a escolha de seu príncipe. Assim ficava consagrado o estatuto legal do protestantismo na Alemanha. Em outras palavras, é o seguinte: com esse paz de Augsburgo, no Sacro Império Germânico, cada príncipe, cada nobre alemão poderia escolher sua própria religião e permitir que os seus súditos tivessem sua religião. Em outras palavras, é o seguinte: a religião do governante, a religião dos seus súditos. Quem fosse católico tinha que ir para os reinos católicos aliados a Carlos V. Quem fosse protestante tinha que ir para reinos ou territórios governados por príncipes que eram protestantes. Exemplo: Frederico da Saxônia, que foi luterano, permitiu que outros cidadãos alemães que quisessem se converter ao luteranismo fossem para o seu reino. E depois aconteceu uma divisão dentro da Europa. O norte da Europa vai ser protestante, enquanto o sul da Europa vai ser católico. Países católicos: França, Espanha, Península Itálica e Portugal. Já protestantes do Sacro Império Germânico, a Bélgica, a Holanda e a Inglaterra. Dentro da França, a presença de protestantes ou huguenotes com católicos levou a um conflito. Então a França também sofreu uma intervenção política e religiosa por Filipe II da França. Esse país, cansado de longas lutas contra Carlos V, era palco de agitações de grandes contrastes sociais. A monarquia, aproveitando-se da crise, queria restabelecer seus privilégios. Esse clima de aguda tensão, o calvinismo renascia e ganhava força entre os artesãos e alguns elementos da pequena burguesia urbana na França e até de nobres de famílias feudais francesas. Quer dizer, houve uma parte da sociedade francesa, principalmente de uma nobreza, que vai se converter ao calvinismo. Eles eram chamados na França de huguenotes. Porém, entre os camponeses, uma grande massa não aderiu ao calvinismo e continuou fiel ao catolicismo. Então, com o tempo, começou a surgir na França entre calvinistas e huguenotes contra católicos. Dentre esses conflitos entre franceses e huguenotes, assim eram chamados calvinistas, lutavam pelo poder político na França. Por mais de 30 anos, a França foi teatro de uma violenta guerra civil. O episódio mais trágico foi a Noite de São Bartolomeu, 24 de agosto de 1572, quando familiares de huguenotes foram mortos por católicos em Paris. Foram mais de 12 mil protestantes executados em Paris. Quem ordenou essa execução foi a rainha da Inglaterra, Catarina de Médici, que ela queria matar tanto seu genro, que foi Henrique de Bourbon, e também toda uma comitiva formada por calvinistas. O que aconteceu nessa noite? O motivo foi quando foram convidados para o casamento do seu comandante, o capitão de Henrique de Bourbon, ou Henrique de Navarra, que era um huguenote que vivia no norte da Espanha, que era o antigo reino de Navarra, que foi incorporado pela Espanha. O Henrique de Bourbon era um nobre calvinista, com um casamento com Margarida de Valois, que era irmão de Carlos IX da França. Na noite desse casamento, Catarina de Médici manda executar todos os calvinistas. O que sobreviveu foi Henrique de Bourbon, mas 12 mil calvinistas foram executados. Esse conflito, gente, só vai chegar ao fim quando foi aprovado pelo rei da França, o rei Henrique IV, o Edito de Nantes. Foi um decreto assinado na cidade de Nantes, na França, em 30 de abril de 1598, pelo rei
o rei francês Henrique IV. O documento concedeu liberdade religiosa para os huguenotes protestantes franceses e colocou fim a vários anos de perseguições, violência e até morte contra os protestantes. Vale dizer que a religião oficial e seguida pela maioria das pessoas na França nesse período era a católica romana. Quer dizer, Henrique IV da França deu liberdade religiosa para os protestantes franceses. Contudo, a religião oficial ainda na França era o catolicismo. Entendido isso aqui, vamos ver algumas questões para a gente encerrar? Primeira questão. Isso foi daqui da Serge Granville. Os movimentos reformistas religiosos que surgiram na Europa moderna entre os séculos XV e XVI variaram em seus fundamentos e práticas frente aos dogmas religiosos instituídos pela Igreja Católica. Marque a opção que relaciona corretamente esses movimentos reformistas e seu fundamento doutrinário. É sobre quais foram os movimentos reformistas que foram contra os dogmas da Igreja Católica. Qual foi a letra A, B, C, D ou E? Letra C. O calvinismo, em sua concepção moral, valorizou o trabalho e justificou o lucro, formulando uma doutrina que correspondia às necessidades de uma moral burguesa. Gente, essa pergunta é um nível fácil, tá? Dessas 5 alternativas, uma está correta. E é a do calvinismo. Não podia ser a letra B, porque o luteranismo condenou a doutrina da predestinação e da livre interpretação das escrituras sagradas. Doutrina da predestinação não é de Lutero. Lutero é salvação pela fé. E a livre interpretação da Bíblia, das escrituras sagradas da Bíblia, era uma coisa que Lutero defendeu. Tanto é que ele traduziu a Bíblia do grego e do latim para o alemão. Então a resposta correta é a letra C. Unesp. Vocês estão vendo aqui, gente, um auto de fé de uma inquisição. Gente condenada por heresia queimada na fogueira. Essa aqui, gente, isso aqui é uma inquisição que aconteceu em Espanha e Portugal em 1822. Essa pintura foi feita por Joseph Lavelle em 1822, tá? Isso aqui reproduz um auto de fé. Ele pode ser católico ou protestante. Nesse caso aqui, a gente pode dizer que foi uma inquisição católica, que a gente vê uma figura de um padre. Aí você vai me perguntar, professor, mas quais eram os padres que participavam dessa inquisição? Geralmente eram monges. Os principais eram os dominicanos. Os grandes padres inquisidores da época da reforma protestante e da contra-reforma católica eram os dominicanos. Grave esse nome que vocês vão ouvir muito. Os padres dominicanos eram também padres inquisidores, responsáveis por investigação, interrogar os acusados e também condená-los. Aqui, gente, se você estiver vendo aqui, não tem esse chapeuzinho, não é um padre não. Na verdade é um condenado. Os condenados por inquisição, gente, eles eram totalmente despidos das suas roupas. Eles usavam um tipo de roupa que não lembra uma tônica, mas lembra como se fosse uma roupa de dormir. Uma grande roupa que cobrisse o corpo. Eles usavam sob o peito um tipo de tecido que identificava que ele era um condenado de inquisição, e ele usava um chapéu. Por exemplo, não tem aquele chapéu que a gente já ouviram falar de chapéu de burro? Aquele chapéu cônico, por exemplo, era o chapéu que os condenados e investigados da Inquisição que eles tinham que usar. Era uma forma de identificar quem estava sendo condenado pelo Tribunal da Inquisição. Era uma vergonha pública. Eles eram julgados com aquelas roupas, e quando eram condenados vestindo essa roupa. Tanto aqui que o padre está fazendo o quê? Dando uma extremunção para o condenado à fogueira. Aqui está sendo um herege que está recebendo uma extremunção antes de ser executado. Essa imagem produz um auto de fé. Essas cerimônias. A pergunta quer saber o seguinte: o que eram os autos de fé da Inquisição? Letra A, B, C ou D? Tinha um caráter exemplar, expondo publicamente os réus forçados a pedir perdão antes de serem encaminhados para execução, tá? Desculpa para quem cortou a visualização, mas a resposta é letra D. A humilhação pública. Olha só as pessoas vendo os condenados por Inquisição serem executados. E, gente, tem um detalhe. Também homossexuais. Quem os tribunais da Inquisição? Hereges, judeus, muçulmanos,
cristãos, protestantes ou católicos que não seguiam as normas da igreja, não seguiam os dogmas da igreja. Também eram condenados também mulheres por bruxaria e também homossexuais. O homossexualismo também é considerado um crime contra a fé. E muitos homossexuais também foram condenados à morte pela Inquisição. É outro detalhe. Ok, gente, deu um problema aqui no meu sistema, mas eu já resolvi, tá? Outra questão, gente, ó. Isso é da UPE 2016, do vestibular da UPE, do SSA1, primeira fase, né? Vamos ver aqui a questão. Essa capa é do livro sobre os judeus e suas mentiras, escrito em 1493 pelo líder da Reforma Protestante Martinho Lutero. Perto de completar, deixa eu fechar aqui a tela, que a visualização não está boa. Pronto, ó. Perto de completar 500 anos, essa reforma tem sido revista pela historiografia contemporânea. A relação de Lutero com os judeus foi caracterizada pela... Esse livro, gente, essa aqui, ele fazia várias críticas ao judaísmo, à prática do judaísmo. Ele condenava o judaísmo. Isso mostra que também Lutero tem um caráter xenófobo, se a gente for comparar hoje. Então, sobre isso... O que se sabe sobre a relação de Lutero com o judaísmo? Qual seria a alternativa? Intolerância e perseguição numa base forte do antijudaísmo. Era uma coisa muito comum naquela época, o antijudaísmo entre os cristãos, seja eles protestantes ou não. Vê aqui, pega. Pronto, ó. Mackenzie, sobre as guerras de religião ocorridas na França durante o século XVI, é correto afirmar que... Aí são essas alternativas. Quais são as corretas sobre a guerra de religião na França? Se lembram da questão da Noite de São Bartolomeu e o Tratado de Nantes? Vamos ver qual a alternativa aqui que representa. Expressar um confronto político e religioso entre a nobreza católica liderada por Guises e os huguenotes, ligados aos Bourbons. Isso aqui eram duas famílias, católicas e protestantes, ocasionando crises no processo de consolidação do absolutismo na França. Letra D. Ele fala aqui sobre as guerras de religião. A Noite de São Bartolomeu foi um episódio importante, contudo, ele foi antes do Edito de Nantes, tá? Entendeu? O Edito de Nantes vem depois das guerras de religião. Foi o Edito de Nantes que acabou com as guerras de religião na França. E ele não foi e ele não tem a ver com a Noite de São Bartolomeu. Então essa resposta aqui está errada. Entendido? A chamada Guerra dos 30 Anos, que foi uma guerra de religião entre estados europeus entre 1618 e 1648, foi a última grande guerra de religião na época. Ao seu respeito, é correto afirmar: foi uma briga entre estados no norte da Europa para a consolidação de suas fronteiras e dos seus territórios. Então, o que a gente pode informar sobre essa Guerra dos 30 Anos? Um conflito que levou ao enfraquecimento do Império dos Habsburgos e o estabelecimento de uma nova situação internacional com o fortalecimento do Reino Francês. Essa Guerra dos 30 Anos aconteceu nos territórios que estavam sob o controle de Carlos V com o Sacro Império. Tanto é que depois do fim dessa guerra começaram a surgir os chamados Estados ou Repúblicas Independentes. Surge aí os Países Baixos e a Alemanha, que era governada pelo Império, começa a se fragmentar em várias partes, que vão surgir vários estados independentes da Alemanha. Tanto é que a Alemanha só veio se reunificar, formar um estado unificado no final do século XIX. Isso é assunto do terceiro ano, tá? Gente, por aqui eu encerro. Ficou longo novamente, mas é aqui todo o material que a gente trabalhou. A partir do final dessas aulas eu termino com o assunto da primeira unidade e eu vou produzir material para a segunda unidade de História. Então, terminado esse vídeo, gente, veja os textos e responda as questões da turma que eu botei no Google Classroom, tá? Obrigado. Desculpa por essa aula longa, mas eu consegui explicar tudo o que eu estava planejando para vocês. Outros detalhes, gente, eu vou respondendo gradativamente. Tem muita coisa para ser explorada, tá? Então, para vocês, tenham um bom descanso.